O SCP-087 Barril, traz viu? justa... Olá, Antunes, eu sou o Knight, pra quem não me conhece. E eu sou a Nath, para quem não me conhece. Trazendo mais um vídeo pra vocês do Viral Crash. Desta vez, o que é o SCP-087. Nunca desça aquelas escadas. Eu vou deixar o meu like aqui e partiu. Deixa o like também, se inscreve no canal Night do Terror. React todos os dias às 6 horas da noite. E live toda semana, segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite na Twitch. Fontes na descrição. Já viu o meu? Ainda não, você mandou sugestão lá? Olá, amante do terror. Se mandou, já eu vejo. Você já olhou pra uma escada Meu escura Deus! Nossa senhora! e ficou com um medo irracional, com a sua consciência dizendo quero pra ver. você não descer ali, porque teria alguma coisa te olhando no fim daqueles degraus escuros? Pois Meu. SCP-087 faz esse medo ser real. eu pois moro se no segundo confirma andar, meu que algo mano. está ali, naquelas Vou ter que descer a escadas escada. escuras, pronto E é escuro. pra que alguém desça lá. Meu Deus, cara. Eu moro no segundo andar, eu tenho que descer a escada todos os dias. Ah, meu Deus. E andar por cima de noite. E é pra ir pro Na quarto? fundação existem diversos SCPs, Ainda tem a subida, vão né? de inofensivos até aqueles que podem destruir tudo. Mas convenhamos que nem todos são necessariamente assustadores. Mas o que eu vou falar agora é SCP-087. Esse é O bizarrinho, que né? é simplesmente escadas. E você sabe muito bem que quando estamos na área do terror, uma com medo. coisa simples como uma Eu tenho uma escada aflição com isso de vira um escada. objeto para causar medo. Por exemplo, sabe aquele filme Invocação do Mal? Então, há uma cena em que a personagem Carolyn Perron fica presa onde dá a escada para o porão. Só que toda a iluminação que ela tem é um palito de fósforo. Veja se uma escada nesse momento não se tornaria algo muito certeza. macabro, porque você não vê o que tem no fim por causa da escuridão. Pode ter literalmente qualquer coisa lá, desde nada até algo que pode te fazer mal. No caso de Carolyn Perron, Ai, meu não Deus. estava na escada, mas atrás dela. Play hide and clap? O SCP-087 Barril, traz viu? justamente esse medo à tona. Para os funcionários, esse medo é real, porque em algum site não revelado, existem escadarias em que no final delas alto não. há algo tenebroso, apenas esperando que alguém desça ali. Coisa feia, Medrosa. velho. Gente, eu só vi a moça. O SCP-087 são escadas sem nenhum tipo de iluminação, com uma profundidade desconhecida. Parecem escadas normais de algum prédio, só que a diferença é que lá está um breu. Então qualquer sujeito que se aventure por lá deve ter uma fonte de luz potente, porque o lugar parece absorver uma boa parte da luz. Durante gravações, foram ouvidas coisas no mínimo aterrorizantes. Gritos angustiantes de uma criança. No total, 4 investigações foram feitas, mas os dados da quarta foram expurgados por algum motivo. Mas em todas essas investigações, um certo padrão aconteceu. Primeiro, o classe D fica com medo, mas acaba descendo. Depois de descer alguns degraus, ele começa a ouvir o som de uma criança, mas à medida que ele vai, o choro não diminui e nem aumenta. Permanece do mesmo jeito. Depois, ele começa a se sentir desconfortável. E depois, eles veem a coisa mais bizarra e aterrorizante de suas vidas. Um rosto. Um enorme rosto. De resto, ele é todo coberto pela escuridão. Primeiramente ele não faz nada, mas o classe D é tomado pelo terror e pânico. E depois de algum tempo eu apenas pensei, olhando, imaginar- o rosto se move, parecendo um espectro, e o único instinto do classe D é subir as escadas o mais rápido possível. Foram 3 testes, cada um com um classe D, 2 homens e uma mulher.
O primeiro desmaiou quando saiu. O segundo ficou catatônico. E a mulher nem chegou a voltar. Aquele rosto é chamado de SCP-087-1 e ele foi o único padrão que mudou, porque nos 2 primeiros testes ele apareceu nos degraus abaixo, na frente deles, os forçando a correr para cima, mas na vez daquela mulher, a coisa apareceu nos degraus acima, atrás dela, forçando ela a correr para baixo, mais a fundo no SCP-087, até que ela caiu e bateu a cabeça, ficando inconsciente. Outro padrão quebrado é que o rosto sempre olhava para o classe D, mas dessa vez ele olhou diretamente para quem estava vendo aquela filmagem, dando a entender que ele aprendeu 2 coisas: que ele deveria emboscar o seu alvo e que havia mais pessoas vendo ele através daquela câmera. Então nós temos aí algo que possui inteligência e a habilidade de aprender, o que faz dele muito mais perigoso. Mas e então? O que tem lá embaixo? Tipo, parando aqui rapidinho, eu sei que vocês não gostam que eu fique parando. Mas o medo que dá desse SCP é porque, tipo, só a cabeça dele tá do lado de fora, tá ligado? Tipo, na iluminação. O corpo todo tá dentro da escuridão. Então você não imagina o tamanho e como é o corpo dele. Então pense aí se ele fosse começar a atacar e tivesse uma mão gigante, um braço gigante. É bizarro, cara. É bizarro. Bom, o que comente aqui embaixo o que, é que tem vocês embaixo acham sobre isso. É um completo mistério, mas eu presumo que a 4ª exploração teve algo a ver com isso. Tem algumas possibilidades. Talvez o que o 4º classe D descobriu foi tão horroroso, terrível, perturbador e angustiante que eles resolveram não mostrar. Ou talvez simplesmente não tenha fim. Ou talvez, quando ele chegou em algum ponto, eles não conseguiram mais se comunicar. Ou simplesmente os dados podem ter se corrompido. Realmente não há como saber. Mas de fato o que pode ter lá embaixo pode ser o lar da criatura. E falando em criatura, o que é o SCP-087-1? Como a Fundação não nos dá informação nenhuma a respeito do próprio, então só nos resta teorizar o que seja. Se analisarmos os documentos, temos algumas informações importantes, como os gritos de socorro, marcas de garra na parede, um líquido fétido no chão, um buraco profundo em que uma luz piscou e o próprio rosto. Com isso, podemos deduzir 2 coisas. A primeira é que não existe apenas uma criatura, mas sim 2. Uma que seria feroz. E por que eu acho isso? Por causa das marcas de garra na parede, que significam uma criatura feroz desconhecida. A outra criatura seria a dona daquele rosto, que seria somente parte dela. Ela seria um ser com habilidades psíquicas e telepáticas, olha isso, que capaz bizarro. de manipular os sentimentos, emoções, o que pode ser ouvido. Enfim, muitas possibilidades. E a criatura teria a capacidade de se camuflar completamente na escuridão. Tanto é que aquela mulher passou por ele sem nem ter notado. E só percebeu quando foi voltar e se deparou com o mesmo bloqueando o seu caminho. A segunda hipótese seria que não existem mais criaturas, há apenas uma. Aquele rosto que tem as mesmas propriedades psíquicas e telepáticas, porém, ele seria responsável por todos os eventos, os gritos, as marcas de garra, o líquido viscoso e até a luz no buraco, podendo aprender a como emboscar as suas presas que, de bom grado, entraram naquele lugar. O que há no fim da escada é um completo mistério. Pode ser o lar da criatura, pode ser um portal para outra dimensão, uma dimensão sombria, ou pode simplesmente não ter nada. São muitas incógnitas, mas os dados da 4ª exploração foram expurgados. Então sim, tem alguma coisa lá embaixo que não pode ser mostrada.
nem documentada, por razões sigilosas que somente os funcionários de mais alto escalão podem discutir, e a decisão final foi que mais ninguém irá entrar no SCP-087, porque era um desperdício de tempo e esforço muito, muito grande para o que parecia ser impossível. A questão é, como esse SCP é, tipo, ele é um prédio? E aí você me pergunta, ué, e por que eles não enviam soldados capacitados lá embaixo? Por causa das circunstâncias. As escadas já são estreitas, aí eles enviam todo um pelotão para enfrentar algo que eles não conhecem. Eles tentam atirar na criatura, mas as balas não funcionam, aí eles precisam fugir. Só que há muitas pessoas em um espaço pequeno, e então eles perdem soldados totalmente em vão, só para descobrir que armas não fazem efeito. E por que eles não explodem o lugar? Mais uma vez, porque não se sabe o que tem lá embaixo, e se por acaso tem algo totalmente inflamável, aí a explosão se alastraria por todo o site e destruiria tudo, e ainda poderia libertar o SCP-087-1 para o terror do mundo, porque ele é uma criatura totalmente desconhecida, com habilidades totalmente desconhecidas, então não vale nem um pouco a pena arriscar. Então, respondendo qualquer tipo de pergunta desse tipo, eles não vão mais relar no SCP-087 pelo simples fato deles não terem o menor conhecimento do que reside lá embaixo e o que eles poderiam libertar no mundo. Então, qualquer coisa está fora de questão. Melhor deixar quieto do que bulir depois acontecer a merda. Há algum tempo, algo estranho aconteceu. Começou a se ouvir batidas incessantes na porta, e depois que a mesma foi reforçada, as batidas pararam. Agora, você tem uma porta que dá para escadarias assombradas por uma entidade desconhecida com poderes psíquicos, e de repente, batidas nessa mesma porta começam a acontecer. Isso seria no mínimo desesperador. E a única possibilidade para o que pode ter acontecido é a criatura aprendeu mais uma vez, porque isso aconteceu 2 semanas após a misteriosa exploração 4. Então, ele entendeu que depois dessa, nenhuma mais foi feita. Então, ele decidiu que para que pudesse arranjar mais vítimas, seja lá para o que ele esteja fazendo lá embaixo, ele precisa caçar. Então, tudo indica que aquela coisa lá embaixo subiu as escadas até a superfície e começou a bater na porta. Mas quando percebeu que ela não iria se abrir, ele apenas está esperando a oportunidade perfeita para sair. E quando sair, vai lá saber como eles podem contê-lo de novo. E mais, até eles conseguirem contê-lo de novo, já pode ser tarde demais. Então é bom você torcer para que aquela porta permaneça para sempre fechada. Bizarríssimo. No próximo vídeo, Então, é isso, galera. Rapaz, como eu disse, velho, Viral Crash, o cara é esperto demais, mano. Pensei, porque, tipo, o site do SCP, tá ligado? O wiki do SCP é grande demais, cara. O cara tem que ler, reler pra entender, o cara tem que entender. E o roteiro que ele fez, mano, o cara entende tudo, o cara liga tudo, o cara teoriza tudo. Insano, meu parceiro. Eu não consigo compreender a mente desse cara, não, mano. Enfim, esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo do Viral Crash. Eu gostei, amei demais. E é isso aí, mais uma história sempre bem-vinda aqui no Night do Terror. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou. Tchau.